Boa tarde, a paz do Senhor para os meus irmãos, amém? Aqui quem está falando é a irmã Tatiana. Eu venho trazer uma palavra para os meus irmãos, amém? E a palavra se encontra em Lucas, o 8 e o 25. 8 e o 25. Lucas 8 e o 25. Quem tiver Bíblia quiser acompanhar, meus irmãos. E depois da palavra, a irmã Tatiana vai deixar um louvor para os meus irmãos. E eu creio que Deus vai falar com meus irmãos através da palavra e através do louvor. Vamos lá, meus irmãos? Lucas 8 e o 25. Que diz assim: E disse-lhe: Onde está a vossa fé? E eles, tremendo, maravilharam-se, dizendo um aos outros: Quem é este, que até os ventos e a água manda e lhe obedecem? Só até aqui, meus irmãos. Nessa tarde, meus irmãos, Deus está perguntando para mim onde está a minha e a tua fé. Porque muitas das vezes, meus irmãos, quando a tempestade está alta, né? Quando, né? A maré começa a aumentar na minha tua vida, né? A tempestade começa, né? A aumentar, as ondas começam a aumentar, né, meus irmãos? E você quer perder a fé. Mas que você não perca a fé não, meus irmãos. Porque Deus ele tem que provar a mim e você. Porque muitas das vezes quando o mar está bravio, e você quer perder a fé. Mas que você não perca a fé não, meus irmãos. Porque Deus ele tem que provar a mim e você. Deus ele tem que saber quem você somos. Esse a gente tem fé mesmo. Porque muitas das vezes quando as coisas estão, né? A maré tá brava, né, meus irmãos? O mar tá bravio, e você quer perder a fé. Mas que você não perca a sua fé. Porque quem está no meio do teu barco é Deus, meus irmãos. E quando o barco tem Deus, o barco balança para lá e para cá, mas não afunda não, meus irmãos. Porque Deus ele tem que ficar em silêncio para ver até onde a minha e tua fé vai. Porque Deus ele tem que testar em você. Aí Deus ele cala, meus irmãos, fica em silêncio, né? Para ver a minha e tua fé, para provar a minha e você. Porque a gente tem que ter fé, meus irmãos. O mar pode estar bravio, a tempestade pode estar alta, mas a gente tem que ter fé, meus irmãos. Porque é muito fácil você ter fé naquilo que a gente está vendo. Eu quero ver você ter fé naquilo que você não vê. Porque a tempestade pode estar, né, grande na minha tua vida. O mar pode estar bravio, mas vai se acalmar, meus irmãos. Porque nessa tarde que está dando a ordem é o Todo-Poderoso. E quando Deus dá a ordem, meus irmãos, a tempestade tem que se acalmar. E nessa tarde, meus irmãos, Deus está dando ordem para a tempestade acalmar na minha tua vida. Porque quando Ele manda, meus irmãos, o mar obedece, o vento obedece. E nessa tarde Deus está dando ordem ao mar, à tempestade, para se acalmar na minha tua vida. Mas que você tenha fé. Porque você tem que ter fé, meus irmãos. Que você não tenha medo não, meus irmãos. Porque o teu barco, ele pode estar balançando. E você pensa que ele vai afundar. Mas não vai afundar não, meus irmãos. É só para Deus estar provando a minha e tua fé. Porque é muito bom você ter fé quando está tudo, né? Você está vendo as coisas, quando está tudo, né? Eu quero ver quando a tempestade começa a aumentar. Quando o barco começa a balançar. Aí eu quero ver a minha e tua fé. É isso que Deus quer ver, meus irmãos. Ver quem nós somos. Ele tem que provar a mim e a você. E nessa tarde ele provou a mim e a você. E viu que a minha e a tua fé, meus irmãos, é inabalável. É por isso que ele se agradou de mim e de você. É por isso que ele está chegando com providência também na tua vida. Porque ele viu que o barco balançou, que a tempestade aumentou, mas mesmo assim você continuou. E você continuou buscando. E você continuou adorando. E você não parou. É por isso que nessa tarde, meus irmãos, ele já deu ordem ao vento, ao mar. Para se acalmar, meus irmãos, na minha e na tua vida. E nessa tarde, meus irmãos, está chegando calmaria para mim e para a tua vida. Porque nessa tarde o Todo-Poderoso já deu ordem. O Todo-Poderoso já deu ordem para o mar se acalmar. Para a tempestade se acalmar na minha e tua vida, meus irmãos. Porque ele viu a minha e tua fé. Ele provou a minha e tua fé. Ele viu que você não parou. Ele viu que você continuou. Ele viu que você, né, teve fé. Você não se apavorou. E é por isso, meus irmãos, que nessa tarde ele já deu ordem para se acalmar, meus irmãos. A tempestade na minha tua vida, meus irmãos, se acalmar, meus irmãos. O vento que vier ao contrário na minha tua vida, meus irmãos, vai ter que vir a favor. Está vindo a favor, meus irmãos. O vento que estava ao contrário vai vir a favor. Colocando tudo no lugar, meus irmãos. Tudo que estava fora do lugar, a partir de hoje vai começar a ficar no lugar, meus irmãos. Vai começar tudo, né? Ficar no seu devido lugar. Porque é aquele vento que veio, meus irmãos, que tirou tudo do lugar, meus irmãos, vai ser o mesmo vento que vai vir e vai colocar tudo no seu devido lugar. Porque nessa tarde Deus já deu ordem. E quando Deus manda, meus irmãos, até o vento e o mar obedecem. Porque
O Todo-Poderoso já deu a ordem, meus irmãos. Mas que você só descanse e se aquiete. E tenha fé, meus irmãos. Porque a gente tem que ter fé, meus irmãos. A gente não pode perder nossa fé nunca. Independente do que a gente esteja passando. Independente, meus irmãos, que o meu teu barco balance. A tempestade pode estar grande, meus irmãos, na tua vida. Mas que você não perca a fé. Porque você tem que ser provado, meus irmãos. Porque no mundo tereis aflições, mas tem bom ânimo. Deus, ele tem que provar a minha tua fé, meus irmãos. Ele tem que provar a minha você, porque a gente tem que ser provado, meus irmãos. E aí você foi provado. E aí você passou no teste de Jeová. É por isso que nessa tarde ele está entrando com providência na tua vida. Por isso que nessa tarde ele já deu ordem ao mar, ao vento, ao meu teu favor. Porque a mesma tempestade que veio, meus irmãos, o mesmo vento que veio, ao contrário, vai ser que vai vir a favor, a mim e a você. Vai colocar tudo no lugar, meus irmãos. Tudo que for destruído, meus irmãos, tudo que for tirado do lugar, essa tarde Deus já deu ordem, meus irmãos. Para tudo ficar no seu devido lugar, meus irmãos. Tudo. Tudo vai ficar no seu lugar, meus irmãos. Tudo que estava fora do lugar, a partir de hoje, vai começar a ficar tudo no seu lugar, meus irmãos. Porque a tempestade que veio, meus irmãos, o vento que veio, para tirar tudo do lugar da minha e da tua vida, vai ser o mesmo que vai vir a favor, a mim e a você. Colocando tudo no seu devido lugar. Porque Deus já deu a ordem, meus irmãos. E quando Deus manda, meus irmãos, o mar obedece. Quando Deus manda, meus irmãos, o vento obedece, meus irmãos. Ele é bebê. E nessa tarde, meus irmãos, é tarde de calmaria na minha tua vida. É tarde de tudo voltar para o seu devido lugar, meus irmãos. Tudo que estava fora do lugar, meus irmãos, vai começar a ficar no lugar, meus irmãos, a partir de hoje. Porque Deus já deu a ordem, meus irmãos. Deus já deu ordem, meus irmãos. Aleluia. Aleluia. Bebês. Olha Deus colocando tudo no lugar aí agora. Olha Deus colocando tudo no seu devido lugar. Olha Ele colocando. Olha Ele colocando. Tudo no lugar, meus irmãos. Tudo. Tudo que estava fora do lugar. Vai começar a voltar tudo pro lugar, meus irmãos. Tudo, meus irmãos. Porque a tempestade na tua vida, meus irmãos, se acalmou. Se acalmou, meus irmãos. Porque Deus já deu a ordem, meus irmãos. Se acalmou, meus irmãos. Acalmou, meus irmãos. Deus está acalmando, meus irmãos, a tempestade na tua vida. O vento, meus irmãos. Ele bebês. Porque Deus é fiel, meus irmãos. Deus é justo. Ele bebês. Ele bebês. Ele bebês. Ele bebês. Ele bebês. Ele bebês. Ele viu, meus irmãos, tudo que você passou, meus irmãos, você suportou. E você teve fé. E você não desistiu. E você não teve medo. Por isso que nessa tarde, meus irmãos, ele está colocando tudo no seu devido lugar, meus irmãos. Porque você passou, meus irmãos. Ele bebês por tudo e permaneceu firme. Ele bebês. Ele bebês. Ele bebês. Ele bebês. E nessa tarde, meus irmãos, está tudo voltando para o seu lugar, meus irmãos. Tudo, meus irmãos, tudo que estava fora do lugar, a partir de hoje, meus irmãos, está colocando tudo no lugar. Deus está colocando tudo no lugar, meus irmãos. Tudo, meus irmãos, tudo. Tudo, meus irmãos, em todas as áreas, meus irmãos. Ele é bebês. Na financeira, na familiar, na sentimental, na saúde. Ele é bebês. O vento agora vindo a favor, meus irmãos. O vento que veio ao contrário, está vindo a favor, meus irmãos. A mim e a você, meus irmãos. Porque Deus já deu a ordem. É tarde tudo vir para o seu devido lugar, meus irmãos. Hoje é tarde tudo vir para o seu devido lugar, meus irmãos. Tudo que saiu do lugar vai voltar para o seu lugar, meus irmãos. Porque Deus já deu a ordem. Oh, aleluia. Ele bebê bebês. Ele bebê 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 bebê. Ele bebê 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 bebê. Ele bebê 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 bebê. Ele bebê bebê bebê. Ele bebê bebê bebê. Ele bebê 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 bebê. Ele bebê bebê. Ele bebê 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 bebê. Ele bebê 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 bebê. Ele bebê bebê bebê. Ele bebê ele bebê. Ele bebê ele bebê. E bebê, xere bebê, 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 xere bebê. E bebê, xere bebê, 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 xere bebê. E bebê, bebê, xere bebê. E bebê, 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 xere bebê, bebê. E bebê, 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 xere bebê. E bebê, 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 xere bebê, bebê. E bebê, 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 xere bebê, bebê, bebê. E bebê, 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 xere bebê. E bebê, xere bebê, xere bebê. Bebê.
Oh, glória. Com os olhos da fé, meus irmãos, passa a enxergar que está voltando tudo para o seu devido lugar, meus irmãos. Tudo que estava fora do lugar, meus irmãos, a partir de hoje, meus irmãos, Deus está colocando tudo no seu lugar, meus irmãos. Começa a enxergar com os olhos da fé, meus irmãos. Ele bebês, com os olhos da fé, meus irmãos, passa a enxergar que a partir de hoje, meus irmãos, Deus está colocando tudo no seu devido lugar, meus irmãos. Tudo, meus irmãos. Tudo, meus irmãos, com os olhos da fé. Aleluia. Tudo, meus irmãos, estava fora do lugar. A partir de hoje, Deus está colocando tudo no seu lugar, meus irmãos. Tudo. Tudo, meus irmãos. Tudo. Tudo, porque Ele é fiel, meus irmãos. Aleluia, oh glória. Aleluia, glória a Deus. Aleluia, Espírito Santo. Aleluia, Jesus. Aleluia, glória a Deus. Aleluia, Pai. Aleluia, 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 aleluia. Glória a Ti, Pai. Oh, aleluia. Ele bebês, ele bebês, ele bebês, ele bebês, ele bebês, ele bebês. O vento que veio ao contrário, meus irmãos, vai vir ao meu a teu favor, porque Deus já deu a ordem. E nessa tarde, meus irmãos, que estava fora do lugar, meus irmãos, vai voltar tudo para o seu devido lugar. Começa a olhar com os olhos da fé, meus irmãos. Oh, glória, recebe, recebe. Ele bebê, toma posse, recebe. Do vento a favor. Aleluia. Oh, aleluia, aleluia. Começa a enxergar com os olhos da fé, meus irmãos. Oh, aleluia, aleluia, oh, glória. A irmã Tatiana agora vai louvar, meus irmãos. E eu creio que ela vai falar com meus irmãos também através de louvor. Vamos lá, meus irmãos? Já rimou demais. Na tentativa de chegar do outro lado, a esperança foge quando você não avista o cais. E o vento frio, avisando que lá na frente a tempestade vem. E parece que não tem ninguém, se encontra sozinho. Você, o barco e o mar, agora o dono, dizendo assim: não aguenta mais. A tempestade é bem mais forte que você. Tão pequeno nesse mar não tem como se defender. Mas diante da tormenta, bem na hora que você já não aguenta mais, vindo por toda direção, você escuta aquela voz. Você, o barco e o mar, agora o dono, dizendo assim: não temas, filho meu, quem te criou o mar foi eu. Não há por que se preocupar, na hora que eu ordenar, até o vento para, se acalma, se acalma. E quando Jesus chega, Ele age da maneira que bem entender. Até o mar que não escuta tem que obedecer a sua voz. E o vento se curva diante do poder. E quando Jesus chega, o que parecia perdido agora fácil está. Transforma da água pro vinho, muda o lugar. Quando Ele chega, Ele comanda. Você, o barco e o mar. Quando Ele chega, Ele age acalmando a tempestade, quebrando a dificuldade, sarando a enfermidade. Ele opera na verdade, ama a simplicidade e confunde o que sabe. E o teu problema é nada, nada, diante do Deus que pode tudo, tudo. Então se acalma, se acalma. E quando Jesus chega, Ele age da maneira que bem entender. Até o mar que não escuta tem que obedecer a sua voz. E o vento se curva diante do poder. E quando Jesus chega, o que parecia perdido agora fácil está. Transforma da água por vinho, muda o lugar. Quando Ele chega, Ele comanda. Você, o barco e o mar. Oh, glória. A irmã Tatiana se perdeu aqui no louvor, meus irmãos, mas agora eu vou começar do início, viu, meus irmãos? Me perdi aqui um pouco, mas é assim mesmo. Agora eu vou começar do início, viu, meus irmãos? Vamos lá? Oh, glória. Já remou demais na tentativa de chegar do outro lado. A esperança foge quando você não avista o cais. E o vento frio,
na frente a tempestade vem e parece que não tem ninguém, se encontra sozinho. Você, o barco e o mar não aguenta mais. A tempestade é bem mais forte que você. Tão pequeno nesse mar não tem como se defender. Mas diante da tormenta, bem na hora que você já não aguenta mais, vendo por toda direção, você escuta aquela voz. Você, o barco e o mar, agora o dono, dizendo assim: não temas, filho meu, quem criou o mar foi eu. Não há por que se preocupar, na hora que eu ordenar, até o vento parar, se acalma, se acalma. E quando Jesus chega, ele age da maneira que bem entender. Até uma que não escuta tem que obedecer a sua voz. E o vento se curva diante do poder. E quando Jesus chega, o que parecia perdido agora fácil está. Transforma da água por vinho, muda o lugar. Quando ele chega, ele comanda. Você, o barco e o mar. Oh, aleluia. Nessa tarde, meus irmãos, o dono do barco chegou, meus irmãos. E o teu barco não vai afundar não, meus irmãos. Porque ele chegou, meus irmãos, para acalmar a tempestade na tua vida. E que você não temas, que você não tenha medo, que você tenha fé. Comece a olhar com os olhos da fé, meus irmãos. Porque o dono do meio do teu barco chegou para acalmar a tempestade na tua vida. Porque tudo que estava fora do lugar, meus irmãos, a partir de hoje, Deus vai colocar tudo no seu devido lugar. Porque ele já deu ordem ao vento e ao mar. Vai colocar tudo no seu devido lugar, meus irmãos. E tudo que estava fora do lugar na tua vida, meus irmãos, a partir de hoje, Deus já colocou no lugar, meus irmãos. Amém, meus irmãos? Desculpa aí, meus irmãos, que o louvor eu me perdi um pouquinho, mas saiu alguma coisa, né? Eu creio que deu para os meus irmãos entender, né? Alguma coisa. Eu me perdi no louvor, mas é assim mesmo. Porque Deus, né? Tocou para no coração para, né, cantar esse louvor. Aí eu tenho que fazer o que Deus manda, né? Tem que ser obediente. Não sei, né? A letra, né? Mesmo com o papel aqui, mas eu não sei a letra direito, mas eu cantei. Eu creio que deu, né? Para sair alguma coisa, né? Eu creio que Deus falou com meus irmãos através de louvor, através da palavra, que Deus é fiel. Ele quer falar como Ele quer, né, meus irmãos? Não é o que a irmã Tatiana quer. Porque por mim, poderia pegar um louvor que eu nem acho mais fácil, né? Chegar aqui e cantar. Mas foi o que Ele me deu, foi esse, então tem que ser esse. Mesmo, né? Errando a letra, mas saiu, né? Saiu, né? Eu creio que deu para entender alguma coisa. Porque tem que ser o que Ele quer, né, meus irmãos? Né? Não é o que eu quero, né? Mesmo que eu não saiba cantar o louvor, mas se Ele quer que eu cante esse louvor, tem que ser o que Ele quer. Porque né, a irmã Tatiana não vai fazer o que a irmã Tatiana quer. Mas sim o que o Senhor quer. E foi esse louvor que Ele me deu, né? Mesmo sem saber a letra, né? Toda, sem saber o louvor todo, mas né? Eu né? Deu para meus irmãos entender, eu creio. Né, meus irmãos? E Deus é fiel. E Deus é fiel, meus irmãos. Só Deus por nós. Dessa tarde Ele já, né? Deu ordem ao vento e ao mar. Para se acalmar. Porque quando Deus manda, meus irmãos, né? O mar e o vento tem que obedecer. Amém, meus irmãos? E fiquem todos com Deus, a paz do Senhor. E tenha todos uma ótima tarde, meus irmãos. E me perdoe, viu? Pelo louvor que, né? Foi, né? Não foi, né? Mas, viu? Que eu desapareça e que Ele cresça. Mas eu creio que Deus falou com meus irmãos através do louvor e através da palavra. Amém, meus irmãos? Fiquem todos com Deus, a paz do Senhor. Tenham todos uma ótima tarde e um ótimo início de semana.